dois, três, quatro. Ó bendito Salvador, sem tua graça ela murcha ficará e sem vigor. Vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Olá, comunidade. Meu nome é Alexandre e aqui está o Levi do meu lado. E a gente queria convidar você para a gente poder falar um pouco com Deus em oração. Vamos orar? Senhor, quero te agradecer porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de podermos estar aqui, Senhor, reunidos para poder ouvir sobre a Tua Palavra, Senhor. Te abençoe para que abençoe todos os nossos amigos e membros da comunidade Somos, Senhor, para que a cada dia o Teu reino possa se expandir, Senhor, aqui em Manaus. Também quero te pedir por essa viagem que eu e meu pai fazemos. E é isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. E a nossa expectativa hoje é podermos, nesta conversa que teremos aqui, pararmos para fazermos uma análise de tudo que aconteceu conosco, mas à luz do manual de vida, olhando para uma experiência que talvez a gente possa se identificar, a gente possa se sentir próximo. E da mesma maneira como este Deus que nós adoramos, este Jesus que está tão presente aqui, da mesma maneira como ele interagiu com esses personagens que estão registrados neste livro, ele também quer, deseja interagir conosco, trazendo para nós uma nova perspectiva diante das circunstâncias que nos envolvem, trazendo uma perspectiva de fé e de esperança, trazendo-nos um entendimento correto e não estarmos enxergando as coisas à nossa volta com limitações, com os nossos olhos meio que fechados para a realidade, para a verdade. O texto de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Eu vou ler do 13 até o verso de número 17, e depois nós vamos conversando sobre alguns aspectos deste texto até o verso de número 35. Diz assim: neste mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estágios. Iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados. Vou repetir. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: do que estás falando pelo caminho? Eles então pararam tristes. Este texto, ele está em um contexto onde Jesus havia sido preso, Jesus havia sido condenado, Jesus havia sido crucificado e sepultado. E 3 dias depois destes ocorridos, dois de seus discípulos, assim como nós, pessoas como eu e você, eles deixaram Jerusalém. E então se encaminharam para uma cidade, um vilarejo próximo, chamado Emaús. Emaús ficava próximo
de Jerusalém, cerca de 11 quilômetros. Então, no cair da tarde, eles iniciaram esta viagem. E pelo caminho, diz o texto, eles começaram a comentar tudo o que havia acontecido. Volto a repetir. Eles estavam conversando sobre tudo o que havia acontecido. Mas em meio a esta caminhada, alguém aparece. E esse alguém é Jesus. Ele se aproxima. Não sabemos ao certo o porquê de não identificá-lo. Eles não o reconheceram, talvez pela penumbra, ou talvez pelos olhos deles estarem como que fechados e não poderem, de fato, reconhecer a presença de Jesus naquele lugar. E Jesus, vendo que eles estavam falando, ele pergunta, ele faz uma pergunta: sobre o que vocês estão conversando pelo caminho? E então eles param e demonstram a tristeza em seus corações. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando nós temos expectativas frustradas, quando nós temos razões, metas, objetivos que nós não alcançamos, muitas das vezes nós nos entristecemos e às vezes nos sentimos angustiados. E quando nós pensamos no contexto, imagina alguém que você conviveu durante 3 anos da sua vida, você foi amado, você foi ensinado, você caminhou ao lado dele, de repente teve sua vida ceifada, teve um castigo terrível, porque a crucificação era de fato o pior de todos os castigos que poderia haver naquela época. Imagina o coração e a angústia daqueles discípulos, porque eles tinham depositado na pessoa de Jesus toda a expectativa de um recomeço, de algo novo, de uma novidade para o povo judeu. Mas a verdade é que já estava no 3º dia e eles estavam voltando para Emaús, para fazer exatamente aquilo que eles faziam antes. Então, a primeira lição que a gente pode tirar desse texto é que quando nós estamos angustiados, estamos aflitos, entristecidos, geralmente nós tomamos uma rota de fuga. E esta rota de fuga é sempre na oposição, no contrário do sentido, do propósito de Deus para a nossa vida. Eles tomaram uma rota de fuga. Eles abandonaram Jerusalém. Eles deixaram para trás tudo aquilo que eles vinham conversando e lamentando pelo caminho. Quantas vezes nós encontramos rotas de fuga? Diante das nossas angústias, nós buscamos uma forma de fugir da realidade, de não encararmos a realidade, por não compreendermos de fato o que está acontecendo. Então era isso que estava acontecendo com aqueles 2 discípulos. Mas o que traz, assim, alegria ao meu coração quando eu leio este texto, é que mesmo quando nós tomamos uma rota de fuga, Jesus, ele se aproxima de nós em meio ao caminho. Ele não nos abandona. Percebemos que a angústia nos faz fugir, tomarmos uma rota de fuga, mas também olhando para o texto nós percebemos que a angústia, ela tem o poder de cegar os nossos olhos. Quando estamos angustiados, aflitos, entristecidos, nós muitas das vezes não conseguimos enxergar nitidamente, claramente o que está acontecendo, o que está ao nosso redor, as coisas que estão sendo promovidas em nossa volta. Quando nos encontramos assim, nós não conseguimos nem mesmo refletir. Nós não conseguimos nem mesmo parar e pensar com lucidez. Nós ficamos confusos. E talvez muitos de nós, neste tempo, temos passado por experiências semelhantes. Estamos confusos, não conseguimos imaginar como que vai ser, como será 2021, como será a minha vida daqui para frente, e a escola das crianças, enfim. A gente não consegue ter uma visão clara do que está acontecendo à nossa volta. Assim também aqueles homens estavam. Eles não conseguiam entender claramente. Mas Jesus, ele nos ensina algo precioso aqui. Pessoas angustiadas, geralmente elas não conseguem refletir e elas não conseguem compreender as coisas. Então é preciso que elas tenham a oportunidade de serem conduzidas a um processo de reflexão.
E qual foi a metodologia de Jesus neste texto? Jesus se aproximou e não falou nada, absolutamente nada. Ele apenas fez uma pergunta. Ele perguntou, de maneira muito simples, do que estás falando pelo caminho? Uma simples pergunta. Isso revela que esse Jesus, ele é presente e ele está interessado em como nós estamos. Ele quer estabelecer um diálogo conosco. Ele está disposto a ouvir aquilo que está no nosso coração, aquilo que nos aflige, aquilo que nos tira a paz, aquilo que nos leva ao desânimo, aquilo que nos faz tomar uma rota de fuga. Esse Jesus, ele quer de fato ter uma experiência real com cada um de nós. Mas muitas das vezes nós reagimos como aqueles discípulos reagiram. Somos às vezes até desaforados, brutos na nossa forma de falar quando somos abordados. E então, foi exatamente o que aconteceu com aqueles discípulos. Um deles, chamado Cleopas, respondeu da seguinte forma, veja só, és tu o único visitante de Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses dias? Pelo amor de Deus, você vive aonde? Aonde você estava esses dias que não percebeu o que estava acontecendo? E geralmente nós fazemos isso. Ao invés de nós pararmos para refletir sobre os ocorridos, porque a pergunta de Jesus era um convite à reflexão, mas os olhos daqueles homens, daqueles discípulos, estavam fechados de tal maneira, a angústia que havia no coração deles era tão grande, a frustração era tamanha, que eles não tinham a capacidade de refletir, apenas de questionar, que foi o que fizeram, reclamar. E o bacana é que essa estratégia de Jesus serve para a gente também. Às vezes nós temos algumas pessoas que sabemos que estão enfrentando dificuldades, e aí a gente se aproxima, sabe, Maguinho? Assim como donos da verdade, e a gente quer aconselhar o cara. E a gente já chega falando um monte de texto bíblico, e a gente já chega falando um monte de verdades, só que às vezes a pessoa só precisa ter a oportunidade de desabafar. Uma válvula de escape. E foi isso que Deus deu. Através de Jesus, uma válvula de escape. Aquela primeira pressão saiu. E aí Jesus, que não nos abandona, Jesus, ele aguenta os nossos questionamentos e ele não vai embora. Pelo contrário, ele sempre está disposto a nos ouvir. Então ele vai e volta e faz uma segunda pergunta. Ele pergunta de novo. E aí quando eles colocaram a questão, dizendo, você não sabe? Ele diz, faz de inocente, diz, quais? Quais acontecimentos? Jesus sabia o que tinha acontecido? É óbvio. Mas era necessário que aqueles homens, eles pudessem falar. Era necessário que aqueles homens pudessem colocar para fora. E tinha um objetivo claro de Jesus na vida daqueles discípulos com este objetivo. Jesus sabia que o problema era mais profundo e precisava ser exposto para ser tratado, para ser trabalhado, para ser ressignificado. Então, o texto continua. Ele lhes perguntou, quais? E eles responderam, as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Percebam que até aqui, eles ainda estão tímidos. Até aqui, eles não estão ainda rasgando o coração. A gente toma uns cafés, Paulo Gilson, e quando a gente toma uns cafés assim, a gente tem que dar um tempo, né, para o camarada poder se soltar. Né? A gente fala um pouquinho da gente, aí depois a gente ouve um pouquinho da história da outra pessoa, e aí a gente fala mais um pouquinho da gente, a gente abre uma coisa talvez mais pessoal, e aí só então, talvez no segundo café, talvez nem no primeiro, é que a pessoa abre de fato o coração. É assim com você também? É por aí. E Jesus aqui é como se estivesse, né, fazendo a mesma coisa. Porque eles começaram a falar, mas começaram a contar o que tinha acontecido, mas não tinham chegado ainda no âmago da questão, no cerne da questão. Mas em meio a essa narrativa
quando nós estamos angustiados, entristecidos e tem alguém que pode nos ouvir, chega um momento em que a gente coloca de fato para fora e expõe diante da mesa o problema, a questão a ser tratada. E então eles falam no verso de número 21, nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Ponto. Ou seja, aquela angústia, aquele sofrimento, toda aquela frustração, a rota de fuga, foi exatamente a frustração de ver que aquele que seria o grande líder de Israel, o Salvador, o Messias prometido, agora estava morto. Então, tudo aquilo que eles conheciam, tudo aquilo que eles aprenderam, toda a esperança que eles possuíam, perdera todo o significado. Eles estavam perdidos, frustrados, angustiados, entristecidos. Não somente com a morte, a crucificação, mas porque toda a esperança deles fora tirada quando Cristo foi pendurado ao madeiro e foi sepultado. E então, a partir deste ponto, Jesus começa a tratar as expectativas frustradas, porque expectativas frustradas geram desânimo, tristeza, angústia, geram desesperança. E é por isso que eu quis conversar com vocês sobre isso. E quando fiz a chamada para esta nossa conversa aqui, eu perguntei quais são as suas expectativas. Como você lida com as suas expectativas quando estas são frustradas? Quais os desdobramentos destas frustrações na sua vida? As expectativas desses aqui era que Jesus fosse o grande líder que iria libertar o povo. A frustração foi que ele foi morto. E as consequências dessa frustração foi que eles abandonaram o projeto e voltaram para fazer aquilo que eles faziam antes. Tristes, abatidos. E então Jesus, no verso de número 25, ele começa agora sim a tratar o problema. E ele trata de verdade. Porque ele começa falando assim, ó tolos, que demorais a crer no coração. Demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Mas observe algo interessante. Deus, ele é tão bondoso, e essa bondade expressa por meio de Jesus ao chegar até nós nesta condição. Ainda que nós não entendamos, ainda que nós estejamos angustiados, ainda que nós estejamos frustrados, Jesus, ele se aproxima de mim, de você, no caminho. E ele vai nos tratando pelo caminho. Guarda isso. Ainda que os nossos olhos estejam ainda meio que fechados, Jesus, ele está perto. Ainda que num primeiro momento estejamos cheios de angústia, Jesus permanece ao nosso lado. Ainda que num primeiro momento nós não compreendamos aquilo que está sendo trazido por ele, ele continua conosco. Ele continua conosco. Para que tenhamos a oportunidade de ter uma nova perspectiva de fé e esperança. Mas eu gostaria de olhar um pouco mais para esse texto. A gente já falou dos efeitos emocionais. Mas eu queria falar um pouco dos efeitos espirituais também. Quando nós temos as nossas expectativas frustradas, nós podemos ter problemas nesta área emocional, angústia, não conseguimos entender as coisas à nossa volta. Mas me chama muito a atenção o verso 14, porque, olha só, eles iam comentando tudo o que havia acontecido. É isso que diz as Escrituras. Eles iam comentando tudo o que havia acontecido. E aí me chamou a atenção. Por quê? O que eles estavam comentando? Tudo que havia acontecido. E o que havia acontecido está registrado aonde? Na Escritura. Então eles estavam comentando sobre o quê? Sobre o Evangelho. Sobre a Escritura. E aí isso me chamou muito a atenção. Isso me chamou a atenção, porque eles conversavam sobre o Evangelho, falavam sobre o Evangelho, quando os olhos ainda estavam fechados. Quando nós estamos com os olhos fechados, muitas vezes nós falamos do Evangelho, nós comentamos sobre o Evangelho, nós ensinamos o Evangelho, nós interagimos com o Evangelho, porém, nós não conseguimos perceber as coisas importantes à nossa volta
que somente o Evangelho pode proporcionar na vida de alguém. Espiritualmente, isso pode ser até mais sério, porque Paulo ele fala, né, que o Deus deste século cegou o entendimento. Mas nesse mesmo capítulo, no verso 24, aliás, no capítulo 24, verso 45, nós vemos que Jesus, ele abre o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, isso também pode ter uma situação, uma questão espiritual. Espiritualmente, isso pode ser complicado, mas nós temos também uma resposta trazida por Jesus nesse contexto. Então a gente precisa considerar aqui o seguinte: é possível que os meus olhos estejam fechados por conta das minhas emoções, é possível que os meus olhos estejam fechados por conta da minha espiritualidade, mas também é possível que os meus olhos estejam abertos porque Jesus trabalhou as minhas emoções, e é possível que os meus olhos estejam abertos porque espiritualmente Jesus trabalha na minha vida. E eu quero que vocês considerem isso aqui. O verso 21, quando eles abrem o coração, ele diz: nós esperávamos que fosse Ele que traria libertação ao povo. Percebam que este verbo está no passado, nós esperávamos. E aí, queridos, isso me faz pensar o seguinte: quando temos um conhecimento do Evangelho, quando nós temos este conhecimento organizado, este conhecimento estudado, temos essa parte teórica, doutrinária, quando, assim como eles, nós conhecemos quem é Jesus, sabemos dos ocorridos, dos acontecimentos de Jesus, nós pregamos o Evangelho de Jesus, nós também podemos estar como eles, que iam para casa desanimados e entristecidos e desesperançados. Frustrados porque o Evangelho que eles conheciam não tinha operado o que eles esperavam. Veja bem, o Evangelho que eles conheciam não tinha operado o que eles esperavam. Percebam que nem mesmo o testemunho da mulher ou das mulheres que foram ao túmulo fora capaz de aquecer o coração deles, trazê-los de volta à sanidade espiritual, trazê-los de volta ao raciocínio com base nas Escrituras. Nem mesmo isso foi capaz. Às vezes nós vamos falar, nós vamos tentar intervir, mas não vai funcionar. Mas eles estavam falando do Evangelho. Só que era um Evangelho, queridos, que não parecia ter um grande poder. Não parecia ser um Evangelho extraordinário como o Evangelho de Jesus. Era um Evangelho que não tinha poder para motivá-los a prosseguir, motivá-los a não continuarem na direção que estavam indo. Aquele Evangelho que eles estavam conversando era um Evangelho que não proporcionava algo diferente para que eles pudessem fazer. Então, a segunda aplicação que eu quero trazer para nós aqui é compreender o Evangelho academicamente, compreender o Evangelho teoricamente, compreender o Evangelho doutrinariamente não é suficiente para termos o poder do Evangelho em nós, agindo em nós e através de nós. Entendam bem o que eu estou falando, para depois ninguém pensar o que eu falei e aí postar, e aí a ordem dos pastores depois vir puxar minha orelha. Eu não estou dizendo que nós não temos que lançar mão das Escrituras. Pelo contrário, nós precisamos das Escrituras, porque elas são inspiradas por Deus e são úteis para nos ensinar, para nos corrigir, para nos admoestar, para nos mostrar a maneira correta de vivermos. Então nós precisamos sim das Escrituras. Ela é a base, mas nós não podemos parar na letra. Nós precisamos olhar as entrelinhas. Nós precisamos ter uma experiência mais profunda, uma experiência pessoal com o poder que há nas Escrituras e que Paulo fala
que é o poder para a salvação. E isso é maravilhoso. Mas ainda o nosso coração pode estar entristecido, frustrado, porque as coisas não ocorrem exatamente como nós pensávamos, da maneira como nós gostaríamos. Conhecemos o Evangelho, desde pequeno, criado na igreja, conhecemos o Evangelho, mas as coisas não estão alinhadas com o nosso coração, com as nossas expectativas. O Evangelho, ele não opera em nós e nem através de nós o poder que ele deveria operar. E aí isso é sério, isso é preocupante. Então nós podemos estar, de certa forma, falando de um evangelho do passado, assim como aqueles homens, nós esperávamos. Falando de um Deus que operava no passado, com expectativas frustradas do passado, e deixando de viver a essência do evangelho. Falando de um poder de um Deus do passado e não de algo profundamente real, verdadeiro, autêntico na nossa vida cotidiana. E aí está a chave da proposta de Jesus. Não é sermos religiosos, não é sermos pessoas que decoram textos, e isso é muito bom, mas pessoas que entendem com os olhos abertos qual a mensagem do Mestre para esta vida. E tem uma experiência pessoal, uma experiência real, legítima, de maneira que o poder do Evangelho age em nós e através de nós. Não há significado algum termos o Evangelho e este Evangelho não promover em nós o seu poder, não promover em nós a transformação da nossa maneira de entender as coisas à nossa volta, não promover em nós a influência na sociedade a que vivemos, transformando a sociedade em que estamos inseridos. Nós precisamos entender que a proposta do Mestre é muito além do que a letra pela letra diz. Embora conheçamos o Evangelho, podemos estar vazios do poder dele. Mas aí o texto termina dizendo o seguinte, que a conversa estava muito boa, Jesus com aquela palestra nota 1000, e aí terminando, já chegando próximo de casa, Jesus faz como que ia passando direto, e aqueles homens, aqueles discípulos chegaram e falaram assim: fique conosco, entre, vamos ceiar juntos. E então, naquele momento, Jesus entra naquela casa. E aí ele entra naquela casa, senta-se à borda da mesa. E ele então, observando aqueles discípulos que ali estavam, diz o texto, no verso 30, estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo o distribuía. E o verso 31 diz, os olhos deles foram abertos. Mas o que aconteceu de diferente para que os olhos desses discípulos pudessem estar abertos? O versículo de número 29 deixa isso claro. Fica conosco, Jesus. Fica conosco. Vem com a gente. Fica conosco. Este convite que os discípulos fizeram a Jesus deu a eles a oportunidade de terem os seus olhos abertos. E é interessante que logo que os olhos dos discípulos foram abertos, ele desapareceu, porque eles não precisavam mais da presença de Jesus física ali, porque agora com os olhos abertos, eles já estavam capazes de fazer o que antes não conseguiam, refletir sobre o que estava acontecendo, refletir sobre as Escrituras com entendimento. E eles dizem assim, eles disseram uns aos outros, acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? Vejam a postura diferente. Quando Jesus perguntou algo a eles, eles resmungaram, eles questionaram com Jesus, porque eles estavam cegos por conta da angústia, cegos talvez por conta de questões espirituais, mas neste momento os olhos se abriram, porque eles convidaram Jesus para uma experiência pessoal
para uma experiência íntima. Jesus não era mais o peregrino no meio do caminho. Jesus era alguém convidado para estar com eles. E quando nós, queridos, temos uma nova perspectiva de fé e esperança, essa perspectiva nova de fé e esperança, ela nos move. E foi isso que aconteceu com aqueles discípulos. Mesmo de madrugada, mesmo de noite, eles se levantaram. Eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Percebam que eles tinham uma preocupação com Jesus estar seguindo viagem, porque já estava muito tarde. Mas eles nem consideraram a hora. Eles simplesmente levantaram e foram de volta a Jerusalém com o objetivo de quê? De darem testemunho. Darem testemunho, contarem tudo aquilo que havia acontecido com eles. Eu penso que o que Jesus tem para nós, como comunidade, como igreja, é justamente essa nova perspectiva de fé e esperança. Aonde as circunstâncias que nos envolvem não são capazes de trazer para nós a inércia, a confusão, a mudança de rota que nos impede de estarmos dentro dos propósitos dele para a nossa vida, para a nossa comunidade. Essa nova perspectiva de fé envolve estarmos com ele todos os dias sentado à borda da nossa mesa. Estarmos com ele sentado à borda da nossa mesa no escritório, da nossa mesa na faculdade, da nossa mesa em casa. Estarmos com ele preenchendo e enchendo a nossa vida do poder do Evangelho que transforma-nos, agindo em nós e que ajuda a transformar vidas, porque este poder age através de nós. As boas notícias são, ainda que os nossos olhos estejam fechados, Jesus vai conosco no caminho e nos cura durante a caminhada. Ainda que conheçamos o Evangelho, mas não estamos cheios de fé, de esperança, Jesus está pronto a entrar em nossa casa, sentar conosco e então fazer com que nós possamos reconhecer quem de fato ele é. Apocalipse 3:20 é um texto que muitas das vezes é usado de forma equivocada para as pessoas incrédulas, né? Mas esse verso, ele é uma palavra de Cristo para a igreja. É uma palavra do Senhor para a comunidade. E diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo.